E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro meu canal, mostrando aí um pouco da reforma que fiz agora há pouco no meu quarto, né? A modificação que causei aí na mesa que eu tinha de computador, né? Aquelas mesinhas baratas que a gente compra em loja de móveis. E eu estava incomodado pela limitação que essa mesinha me proporcionava e eu acabei destruindo tudo e fazendo isso aí que vocês estão vendo na tela. Beleza? Bom, eu vou explicar um pouquinho como eu fiz tudo, mas aí antes fica a surpresa aí para vocês que estão assistindo agora. Eu quero ver quem vai descobrir aí onde é que está o computador. Eu acho que os mais perspicazes já descobriram aí, já pensaram, deve estar aqui, e está aqui mesmo. A ideia dessa bancada que eu fiz era reaproveitar o material que eu tinha, né, uma mesinha antiga, e organizar cabeamento, posição dos materiais e tudo mais, e deixar tudo mais organizado, né? Sem ter aquela bagunça de CPU com os cabos passando e tal. E eu fiz essa ideia, ok? Queria mostrar para vocês, para quem quiser reproduzir isso aí, certo? Quem gosta daquele material do tipo faça você mesmo, tá aí um bom recurso, né? Esse vídeo aqui para inspirar vocês, ok? Primeiro explicando o que nós tínhamos aqui antes. Eu tinha uma mesinha aqui de computador, essa parte era a parte superior, né, e ela ficou aqui agora como teclado e mouse. Ela está a cerca de, deixa eu me lembrar agora, eu acho que é cerca de 70 centímetros, né? É a altura ideal para quando você trazer a cadeira, ó, trazer a cadeira aqui. Pronto, é a altura ideal para quando você trazer a cadeira. Essa cadeira, como ela tem um amortecedor, ela desce ainda. Ela fica na altura da mesa. Então, os apoios do braço ficam alinhados com a mesa, né? 70 centímetros, essa é a altura. Só que antes ela ficava um pouco mais alta e quem ficava nessa altura era uma madeira aqui, uma placa de madeira. Essa madeira aqui é um MDF, né? Essa parte aqui esse acabamento, é um folheamento que tem. E ele ficava aqui nessa altura, né? E ficava o teclado e o mouse, ele se recolhia, né? Tinha uma corrediça. Aqui essa madeira vinha até embaixo, e embaixo tinha as rodinhas. Aqui no meio tinha outra placa dividindo, onde você colocava a CPU, e aqui embaixo uma para impressora, né? Então era bem limitado, tudo muito juntinho, você não tinha muita ergonomia. Então o que é que eu fiz? Eu desmontei ela todinha e utilizei algumas ferramentas para chegar nisso aqui. Ferramentas utilizadas: chave Phillips, fenda, furadeira, algumas brocas necessárias para fazer o furo, furar a parede, né? Então broca de parede e broca de aço ou madeira que sirva aqui para fazer esses furos, ok? Um arco de serra para fazer algumas coisas e uma serra circular. Eu não tinha serra circular, então o que é que eu fiz? Eu levei para um marceneiro e ele fez os cortes em bancada, o que ficou melhor ainda, mais perfeito o corte, ok? Mas como é MDF também tem que tomar cuidado, porque às vezes pega ao lado contrário ele fica meio arrebitado, né, o acabamento, tá certo? Enfim, é um projeto, um trabalhozinho que você pode fazer para reaproveitar e ficar legal no seu quarto aí, no seu escritório. Mas se quiser uma coisa mais bonita, mais bem feita, bom, aí é você, né, partir para comprar a madeira para fazer um negócio do zero legal, certo? Mas para reaproveitar fica desse jeito um pouquinho rústico, mas eu já acho melhor do que a mesa mesmo que eu tinha aqui de computador, que já estava meio velhinha já, então eu só fiz reaproveitar e dar um up nela, ok? Bom, aqui eu vou explicar só o seguinte: a instalação elétrica, eu coloquei essas calhas, certo? Puxei aqui do teto, coloquei ela aqui, eu coloquei esse interruptor porque eu não utilizo estabilizador. É uma coisa até que eu coloco aí para os amigos aí do canal, os amigos que estão vendo esse vídeo. Não utilize estabilizador, utilize fontes de boa qualidade. Eu estou usando aqui um OCZ, eu vou mostrar daqui a pouco, e vale muito mais a pena. Você protege os seus componentes, o uso é a economia de energia, né? Porque o uso é mais eficiente. Então utilize uma fonte de qualidade. Então, para poder desligar o conjunto aqui de placa-mãe, fonte e tal, com monitor e os outros componentes do computador, eu coloquei esse interruptor. Eu aconselho a não colocar de baixa qualidade, tá certo? Não vou fazer propaganda nem mexer aqui para a marca, mas compre aqueles melhores, mais carinhos, de melhor qualidade, porque costumam às vezes os de pior qualidade eles colarem ali no contato, né? Ele ficar enganchando. E esses aqui de mais qualidade não, né? Você vai realmente ter um melhor resultado,
tá bom? Coloquei 2 tomadinhas aqui para poder utilizar algum notebook, algum equipamento aqui, carregador do celular, certo? E coloquei calha em toda a parte que passasse fio, né? Aqui eu tenho a fiação da impressora, certo? A de energia e USB, e aqui do monitor, desculpem, do roteador, né? Passando 2 cabos de rede e o de fonte, ok? Beleza. E aqui agora eu vou mostrar dentro como é que ficou aqui o alojamento aqui da placa-mãe e os componentes, ok? Explicando, essa tampa aqui foi uma dessas partes aqui que eu falei que eu cortei, fiz a tampa, né? Eu fiz ela maior para dar esse detalhe, cortei as laterais, certo? Cortei a base, né? Rente aqui com as laterais, ok? E a tampa, né? A tampa era uma parte que ficava ali atrás, que fazia um apoio ali da parte de trás. E aí eu fiz esses cortes e dentro ficou exatamente assim. Olha lá, tá vendo aí que bacana? Aqui tem um cabozinho de aço que eu coloquei justamente para fazer um limite aqui para a tampa não abrir demais, tá certo? Aqui vocês podem ver, tem uns trilhos que vem bem próximo aqui onde fica a tampa fechada, mas ele tem um recuo justamente para passar os cabos, beleza? Para eles terem folga. E vou puxar aqui para vocês verem como tá tudo aqui, certo? Deixa eu puxar aqui o fio direitinho. Tem um detalhezinho ainda que eu ainda vou organizar, né? Vou dizer a vocês daqui a pouco. Bom, aqui tá a placa mãe, certo? Com os cabos saindo aqui, porque facilita, mesmo com ela lá dentro, você tirar um pendrive, você puxar um cabo e tal. A fonte virada para cá justamente para respirar melhor. Ela puxa o vento aqui e joga para cá. Porque quando está fechado, eu vou fechar novamente para vocês observarem. Quando está fechado, a tampa aqui tem uma abertura. Vejam bem, uma abertura. Então ela joga o vento e ele sai por aqui. No começo ainda esquentava bastante. Então o que é que eu fiz? Eu fiz 2 furos laterais e coloquei uns coolers. Né? Vou mostrar aqui, tá vendo? Infelizmente não consegui um serra-copo maior, então só o máximo que deu para fazer foi esse furo, né? Mas o cooler ele é maior e aí no caso ele está empurrando o vento, né? Tá tirando de dentro para fora. E do outro lado também tem um furo e o cooler está fazendo a função de puxar ar fresco para dentro. Então isso esfriou bacana. Dentro agora está muito tranquilo, né? Antes chegava até a esquentar aqui em cima, eu sentia esquentar. Mas agora criou um fluxo de ar dentro e está 100%, tá uma maravilha. Bom, aqui como vocês podem ver, como é que eu fiz para fixar o SSD? Eu estou usando um SSD ali da Corsair, essa fonte, tal. E se você quiser, dependendo do projeto que você fizer, você pode fazer com mais espaço para colocar um drive DVD e tal, né? Mas eu só uso isso aqui. Então eu parafusei a placa-mãe com parafusozinhos de madeira mesmo e utilizei umas porquinhas só para afastar, né? Para dar aquela distância, porque tem os pinos da solda, beleza? Aqui na fonte eu justamente coloquei uma fita dupla face na fonte com uma madeira. Só que antes de colocar a fita dupla face na madeira, eu parafusei, usei uma broca fina, parafusei essa madeira e ela, depois tirei, fiz 2 furos no caso, depois tirei essa madeira aqui e essa madeira onde fica a base, né, de tudo, eu coloquei uma broca mais grossa onde fiz o furo e abri mais o furo. Para quê? O parafuso ele entrar livre e só pegar a rosca aqui. Tá certo? Vale lembrar, é super importante fazer um parafuso guia para você não lascar o MDF, tá bom? Ele não aguenta muito arroxo não. Se você botar o parafuso e ir forçando o furo em vez de fazer um furo guia, ele é capaz de abrir, tá certo? Que isso aqui, o MDF, é como se fosse uma cola, né? Prensada. Então vale a pena fazer um furo guia para você ficar tudo certinho. Então você fura antes de colar e depois que eu furei tudo certinho, só foi colocar a peça aqui, parafusar e passei uma fita dupla face. Pronto, está enganchado aqui, coladinho, firme, certo? Bota uma fita dupla face de qualidade que vai ficar firme aqui. Eu precisando tirar, remover, fazer qualquer outra coisa, eu desparafuso e ela fica com essa placa de madeira colada. Se um dia eu precisar descolar, aí é outros 500, né? Aí eu vou ter que botar uma chave, uma coisa assim e descolar, tá certo?
A mesma coisa no SSD, tem um pedacinho de madeira já deixado furado, tudo certinho, mesmo esquema da fonte, tá bom? Como eu falei, a fonte aqui eu estou usando o OCZ, uma fonte de extrema qualidade, excelente, tem reviews aí até no Clube do Hardware, é uma excelente fonte. Então eu recomendo, use uma fonte de qualidade, em vez de estar usando estabilizador, é muito melhor, tá bom? Bom, tá aqui, tá instalado, né? Aqui vocês, não sei se eu conseguir mostrar aqui para vocês. Assim, essa parte aqui dá para destacar, tá certo, pessoal? Não vou tirar aqui porque eu tô gravando com a mão, só fica difícil. Mas você levanta aqui e você consegue retirar tudo, tá bom? Para dar uma manutenção ali dentro e tal. Ali vocês podem ver a régua de tomada, né? Uma tomada solta ali, uma tomada de sobrepor. Eu deixei separado porque eu fiz uma instalação separada daquele ponto aqui do interruptor. Uma instalação vem do interruptor e a outra vem direto, então sempre ligada, que é a do roteador, que não me interessa ficar desligando, certo? Já que vem do interruptor, é a que eu ligo somente a placa-mãe, a fonte, né, aqui, tal, e o monitor com a impressora. Tá certo? Bom, e esse é o detalhe construtivo aqui dessa bancada, tá bom? Os cabos ficam por baixo, você tem esse recuo aqui do final da corrediça, né, para os cabos passarem, e aqui atrás também tem um recuozinho para poder passar uma fiação, tá bom? E como eu falei, o detalhe ali do cooler que foi instalado. E bom, e o que eu vou falar mais é somente dose, né? Mas enfim, é somente os apoios que eu utilizei aqui para manter tudo firme na parede. E fica firme, tá bom? Não tem nenhuma oscilação nem nada, fica muito firme. Eu utilizei a princípio esses apoios aqui. Eles são simples, são pequenos, leves e baratos, né? Vocês podem observar aqui o tamanho dele, né? Em relação à minha mão aqui, são pequenos. E eu utilizei esses apoios porque aqueles de mão francesa, eles são feios, eles não ficam legais. E aqui não me interessa o apoio mão francesa porque eu já tenho a madeira fazendo essa função. E cumpre muito bem, fica muito firme, tá ok? Ela tá aqui, tá solta, ela não tem nenhum parafuso. E ela cumpre muito bem essa função de mão francesa, tá bom? Aí esse apoio, ele só vai fazer a função de não permitir que a mesa venha para este sentido ou solte da parede, tá bom? Então ela está sustentando a mesa de descer e de soltar da parede. Quem faz a função dela não envergar é a madeira, tá bom? Então eu botei 3 aqui para ficar bem firme. Então você se apoia muito bem na mesa, às vezes você fica com o braço apoiado na mesa, aguenta tranquilamente. E aqui eu vou dizer, viu, ficou pesado, porque esse MDF ele tem uma boa qualidade, ele é bem denso e ela ficou muito pesada. Mas mesmo assim eu utilizei somente 2 mãos, 2 apoios, melhor dizendo, e essa parte de mão francesa, a própria estrutura que cumpre, né? Ela fica encostada ali na parede, então ela impede que a mesa faça isso aqui. Eu utilizei parafusos aqui de 2 polegadas, ok? Eu não sei dizer se foi 2 polegadas exatamente, mas é quase isso. Parafusos até grandes, ok? E quando eu fiz o furo, eu justamente marquei aqui embaixo, fiz uma marcação e marquei na lateral da madeira também, ok? Eu fiz uma marcação aqui e marquei na lateral, certo? Na parte de dentro para não poder ficar nenhuma marca aqui fora. E aí eu fiz o furo na madeira, nessa madeira aqui de cima e na madeira que vai receber a rosca. E aí faz aquele furo guia e depois eu fiz um escareamento, certo? Você pode utilizar uma broca maior ou uma broca apropriada para isso. Eu fiz esse escareamento e aí fica assim esse acabamento aqui, essa superfície assim combinada, tá certo? Não fica aquela cabeça de parafuso saliente, beleza? Bom, essa é a ideia, o conceito que eu queria mostrar para vocês. Eu não vou me prolongar mais nos detalhes. Qualquer dúvida, medida que vocês querem que eu passe para vocês, né? Vocês podem deixar um comentário aí, dizer o que vocês acharam e a gente vai compartilhando ideias aí, beleza? Detalhe aqui também para, né, onde ficou o teclado, o mouse e caixinha aqui da Sony Blast, é fantástico. Inclusive eu tenho também um review dele aqui no canal. Dá uma pesquisada aí que vocês vão ver os detalhes aí desse caixinha, beleza? Bom, e qualquer coisa estamos aí, deixa um comentário, é nóis. Até a próxima, gente.